Minha mão tremia segurando aquela caneta dourada. O peso do objeto pequeno parecia desproporcional, como se carregasse todo o peso do mundo em sua superfície brilhante e fria. Laura sorria do outro lado da mesa de jantar, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade que eu não reconhecia mais. Era uma luz diferente, febril, quase predatória. Marcos estava ao seu lado, impecável como sempre, ajeitando os documentos com dedos longos e manicurados que pareciam conhecer cada linha, cada vírgula, cada espaço em branco, como se os tivesse lido e relido 1000 vezes em segredo. É só assinar aqui, mãe. Dr. Henrique disse que é a melhor oportunidade de investimento que já viu na vida profissional dele. Uma chance única. 65 anos de vida vividos intensamente. 42 anos criando minha filha sozinha depois que Roberto me abandonou grávida de 6 meses, fugindo como um covarde para nunca mais voltar. Cada centavo poupado com sacrifício, cada madrugada trabalhando como costureira para sustentar nossa pequena família. Cada sacrifício feito por amor incondicional, cada sonho adiado para realizar os dela, cada lágrima enxugada em silêncio para não mostrar fraqueza. E agora ela me pedia para assinar papéis que transfeririam tudo, absolutamente tudo que construí com sangue, suor e lágrimas, para uma conta bancária misteriosa na Suíça. A sala de jantar estava decorada como sempre nos domingos especiais. A toalha de crochê que eu mesma fiz, bordada à mão durante noites insones. As flores frescas no centro da mesa, escolhidas cuidadosamente no jardim pela manhã. O cheiro de lasanha ainda pairava no ar, misturado com o perfume caro de Marcos e o nervosismo que emanava de todos nós como uma névoa invisível. Triplicar o dinheiro em 2 anos, vovó. Miguel sussurrou ao meu lado, mas havia algo estranho e perturbador em sua voz jovem. Uma dureza que não combinava com seus 14 anos inocentes, uma amargura prematura que me gelou a espinha. Que sorte incrível a nossa, né? A caneta dourada pesava como chumbo derretido em meus dedos trêmulos. Meu coração batia tão forte e descompassado que pensei que todos pudessem ouvir o barulho ecoando pela sala de jantar, onde tantos almoços de domingo tinham sido compartilhados em paz, amor e harmonia familiar. Foi então que percebi algo que me abalou até os ossos. Miguel não estava olhando para mim com aquela expectativa carinhosa e confiante de sempre. Seus olhos castanhos não brilhavam com a alegria usual quando falávamos de futuro e sonhos. Estava olhando fixamente para a própria mãe com uma expressão que jamais vi em um menino de 14 anos. Era desprezo puro, frio, calculado. E naquele instante terrível, com a caneta dourada tremendo violentamente na minha mão suada, soube que minha vida estava prestes a se despedaçar de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado nos meus piores pesadelos. 6 meses antes dessa manhã fatídica, minha vida era previsível e doce como o mel dourado das abelhas do meu jardim. Todos os domingos, religiosamente há mais de 10 anos, Laura trazia Miguel para almoçar na casa da vovó. Era um ritual sagrado, uma tradição familiar que eu guardava no coração como um tesouro precioso. Eu acordava sempre às 7 da manhã em ponto, mesmo nos dias mais frios e chuvosos do inverno paulistano, e ia ao mercado da esquina comprar os ingredientes favoritos do meu neto querido. Sempre os mesmos: lasanha com muito queijo derretido, molho de tomate caseiro feito com amor e pudim de leite condensado que derretia na boca como uma nuvem doce. Passava a manhã inteira cozinhando com dedicação absoluta, cantarolando baixinho as mesmas músicas românticas que minha mãe cantava quando eu era criança pequena e o mundo parecia um lugar mais simples, seguro e previsível. Eram canções de um tempo em que as famílias se reuniam sem segundas intenções, onde o amor era puro e as traições algo impensável entre parentes. A casa toda se transformava nesses domingos. Eu caprichava na arrumação, trocava as flores dos vasos, passava pano em cada móvel, ajeitava as almofadas do sofá. Queria que tudo ficasse perfeito para receber minha família pequena, mas preciosa. O cheiro de limpeza se misturava com o aroma da comida, criando aquela atmosfera acolhedora que só uma casa de avó sabe ter. Vovó,
você faz a melhor lasanha do universo inteiro. Miguel dizia sempre com entusiasmo genuíno, lambuzando o queixo pequeno e rosado de molho vermelho, os olhos brilhando de felicidade pura e inocente. Ele comia com gosto, fazendo aqueles ruídos satisfeitos que só as crianças fazem quando estão realmente saboreando algo delicioso. Laura ria daquele jeito gostoso e musical que me lembrava dela quando era pequenina, bagunçava o cabelo castanho e macio do filho com carinho maternal verdadeiro. Ela mimou você demais desde que você nasceu, meu amor. Em casa você nem come direito, vira o nariz para tudo. Só aqui da vovó que você se transforma num glutão feliz. Nessas ocasiões especiais, eu observava minha filha com orgulho maternal profundo. Laura sempre foi uma menina linda e se tornou uma mulher ainda mais bonita. Seus olhos azuis herdados do pai ausente, seus cabelos longos e sedosos, seu sorriso que iluminava qualquer ambiente. Aos 35 anos, ela mantinha a beleza jovem e a alegria contagiante que eu tanto admirava. Marcos raramente participava desses almoços dominicais sagrados. Sempre tinha compromissos inadiáveis, reuniões importantes de última hora, compromissos profissionais urgentes, coisas que ele classificava como negócios sérios de homem bem-sucedido que não podia desperdiçar tempo precioso com reuniões familiares triviais. Eu não ligava nem um pouco para sua ausência constante. Na verdade, confesso que preferia assim. Só nós três, nossa família pequena e aconchegante, sem a presença dele que sempre me deixava meio desconfortável, sem eu conseguir identificar exatamente por quê. Havia algo em seus olhos, na forma como ele olhava para os meus objetos, que me causava uma inquietação inexplicável. Nesses domingos abençoados e tranquilos, Laura me contava animadamente sobre o trabalho na loja de roupas femininas do shopping center. As freguesas exigentes e cheias de frescura que testavam sua paciência diariamente. As colegas de trabalho e suas fofocas cotidianas, os sonhos que ela ainda nutria de um dia ter o próprio negócio e ser finalmente independente financeiramente. Seus olhos brilhavam quando falava desses planos futuros, e eu sentia meu coração se enchendo de esperança e orgulho maternal. Miguel sempre mostrava orgulhoso as notas escolares, invariavelmente excelentes em todas as matérias, sem exceção. E falava animado dos livros que estava devorando compulsivamente na biblioteca da escola. Era um menino inteligente, curioso, articulado muito além de sua idade. Suas professoras sempre me diziam que ele tinha um futuro brilhante pela frente. Quero ser advogado quando crescer, vovó, para defender pessoas como você. Ele dizia com aquela seriedade adorável das crianças que pensam no futuro. Como eu, meu amor. Por que especificamente pessoas como eu? Pessoas boas e honestas, que os outros tentam enganar só porque elas confiam demais nas pessoas e acreditam que todo mundo tem boas intenções. Eu ria ternamente. Achava que era coisa de criança precoce e filosofante, desses meninos espertos que falam como adultos miniatura e impressionam todo mundo com sua maturidade prematura. Como eu poderia imaginar, nem em meus sonhos mais perturbadores, que meu neto, aos 14 anos de idade, já enxergava com clareza cristalina e dolorosa o que eu me recusava terminantemente a enxergar. Como ele já percebia a maldade que crescia silenciosamente dentro da minha própria casa, alimentada pela minha cegueira de mãe apaixonada e confiante demais? As mudanças começaram sutis e graduais, como rachaduras microscópicas em uma parede aparentemente sólida. Laura passou a me ligar todas as noites sem falta, sempre no mesmo horário. Exatamente às 9 da noite, sempre com as mesmas perguntas aparentemente inocentes e cheias de cuidado filial. Mãe, você guardou todos os seus documentos importantes em lugar bem seguro? Já organizou direitinho todos os papéis do banco como eu sugeri na semana passada? Tem absoluta certeza de que nenhum estranho ou vizinho curioso tem acesso à sua conta corrente? No início das ligações noturnas, eu interpretei tudo como cuidado filial natural e até reconfortante. Afinal, aos 65 anos de idade, eu não era mais uma jovenzinha cheia de energia inesgotável e reflexos rápidos de gato. Era completamente natural e até tranquilizador que ela se preocupasse genuinamente com minha segurança, bem-estar e estabilidade financeira, não era mesmo?
Que filha dedicada eu tinha, pensava comigo mesma, sentindo o coração aquecido de gratidão e amor maternal. As perguntas foram se tornando mais específicas e detalhadas com o passar das semanas. Mãe, você lembra onde guardou a chave do cofre pequeno? Aqueles papéis da poupança ainda estão na gaveta da cômoda? Você anotou todas as senhas num lugar seguro? Eu respondia tudo com transparência total, afinal, era minha filha querida se preocupando comigo. Mas depois de algumas semanas, Marcos começou a aparecer sozinho em casa, sempre sem avisar previamente, sempre no meio da tarde quando eu estava mais distraída, cuidando das plantas ou assistindo novela. Vim dar uma passadinha rápida para ver como a senhora está passando, Dona Elisa, dizia invariavelmente com aquele sorriso largo e artificial, sempre elegante demais para uma visita casual, sempre sorrindo com aqueles dentes brancos perfeitos demais para serem naturais. Mas percebi que seus olhos escuros percorriam cada canto da minha casa de um jeito estranho e sistemático, que me deixava inexplicavelmente inquieta, como se ele estivesse fazendo um inventário mental detalhado e metodical de todos os meus pertences, avaliando, calculando, planejando. Durante essas visitas inesperadas, ele sempre encontrava uma desculpa para ir ao banheiro, para beber água na cozinha, para admirar os quadros da sala. Eu o via de relance mexendo discretamente em gavetas, observando documentos deixados sobre a mesa, memorizando a posição das chaves penduradas no gancho da parede. E o Miguel? Como está indo na escola ultimamente? Ah, muito bem mesmo. Está crescendo tão rápido que nem parece o mesmo menino de antes. Logo vai precisar de oportunidades bem melhores para o futuro promissor dele, sabe como é? Escolas mais sofisticadas, mais caras, essas coisas que realmente fazem diferença definitiva na vida de uma pessoa. Escolas mais sofisticadas? Que história completamente nova era essa? Laura nunca me comentou absolutamente nada sobre trocar o Miguel de escola. Ele não está feliz onde estuda? A gente está só pesquisando ainda, fazendo um planejamento estratégico de longo prazo para o futuro dele. A Suíça, por exemplo, tem os melhores sistemas educacionais do mundo, reconhecidos internacionalmente. Seria um investimento fantástico no futuro brilhante e promissor dele. Não concorda comigo? Suíça. A palavra estranha e distante ficou ecoando insistentemente na minha cabeça por dias e dias consecutivos, como um sino funeral que não parava nunca de tocar, perturbando meu sono e meus pensamentos diurnos. Por que diabos ele estava falando especificamente da Suíça? Que país era esse para eles que eu nunca tinha ouvido mencionar antes? E por que aquele brilho estranho nos olhos dele quando pronunciava essa palavra? Foi numa manhã ensolarada de terça-feira, uma dessas manhãs lindas de outono paulistano, quando vi a coisa mais chocante e incompreensível da minha vida inteira. Saí para regar as plantas do meu jardim caprichado, como fazia religiosamente todas as manhãs há mais de 20 anos consecutivos, respirando o ar puro da manhã e observando o crescimento das roseiras que eu cuidava com tanto carinho. O jardim era meu orgulho, meu refúgio, meu pedacinho de paraíso pessoal. Cada flor, cada folha, cada galho havia sido cultivado com amor e dedicação absoluta. E lá estava, cravada bem no meio do meu gramado verde e bem cuidado, uma placa amarela gritante e oficial. Vende-se. Ótima oportunidade de investimento. Casa ampla, terreno grande, localização privilegiada. Tratar urgentemente. 11-9XX. Meu coração literalmente parou de bater por alguns segundos eternos. As pernas ficaram bambas. A visão escureceu. A respiração falhou. Senti como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre minha cabeça num segundo. Aquela placa não podia estar ali. Era impossível. Era um pesadelo, uma alucinação, qualquer coisa menos realidade. Corri para dentro de casa tropeçando nos próprios pés trêmulos, quase caindo na escada da varanda. Peguei o telefone fixo da sala com dedos que tremiam descontroladamente como folhas ao vento. Marquei o número da Laura com tanta pressa que errei 2 vezes antes de conseguir completar a ligação. Laura atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando sentada ao lado do telefone, esperando exatamente pela minha ligação desesperada. Mãe? Aconteceu alguma coisa grave? Você parece muito nervosa. Sua voz está diferente.
Laura, pelo amor de Deus e de todos os santos, tem uma placa de venda cravada no jardim da minha casa. No meu jardim. Na minha casa. Silêncio. Um silêncio longo demais, pesado demais, carregado demais de significados ocultos que eu não conseguia decifrar. Do outro lado da linha, ouvi apenas a respiração dela, controlada demais para ser natural. Ah, isso. Mãe, calma, respira fundo. Eu posso explicar tudo direitinho e com calma. A gente estava apenas considerando a remota possibilidade de investir o dinheiro parado da casa em algo mais rentável e seguro para o futuro de todos nós. Lembra daquele investimento internacional super vantajoso que eu mencionei algumas vezes? Que investimento? Eu nunca, jamais na vida, em momento algum, disse que queria vender a minha casa. Esta é a minha casa, onde eu criei você sozinha, onde eu vivi a vida inteira. Calma, mãe. Respira fundo e devagar. Não fica assim alterada e nervosa que faz muito mal para sua pressão arterial e você sabe disso. Vou aí hoje à noite conversar pessoalmente e com toda a calma do mundo sobre tudo isso. Não se preocupe à toa, não é nada grave. Mas como não me preocupar desesperadamente? Aquela casa era literalmente tudo que eu tinha no mundo inteiro. Era muito mais que tijolos e cimento. Era onde criei minha filha sozinha, depois do abandono covarde do pai dela, onde recebi meu neto recém-nascido nos braços pela primeira vez, onde guardava mais de 40 anos de memórias preciosas, lágrimas de dor e alegria, conquistas suadas, derrotas superadas. Cada cômodo, cada móvel, cada objeto contava uma parte da minha história de vida. Desliguei o telefone e sentei pesadamente na poltrona da sala. Aquela mesma poltrona onde eu amamentava Laura quando ela era bebê. E chorei pela primeira vez em muitos anos. Chorei copiosamente, sem pudor, sem controle. Chorei de medo inexplicável, de confusão mental total, de uma tristeza profunda e angustiante que eu não conseguia nomear nem compreender completamente. Alguma coisa muito errada estava acontecendo na minha vida, e eu não fazia a menor ideia do que era exatamente. Miguel chegou correndo naquela noite terrível, antes mesmo da mãe chegar para a conversa prometida. Subiu as escadas da minha casa 2 degraus de cada vez, entrou no meu quarto sem bater na porta, trancou a porta atrás de si com cuidado e precisão de adulto. Vovó, precisa ver uma coisa muito importante e urgente. Senta na cama com calma. Ele tirou da mochila escolar um envelope pardo grande e grosso, visivelmente pesado, cheio de papéis organizados, fotografias nítidas, impressões de mensagens de celular, pendrives pequenos etiquetados com datas, gravadores digitais minúsculos que eu nem sabia que existiam. O que é isso tudo, meu amor querido? Por que você está com essa cara tão séria e preocupada? Parece que você envelheceu 10 anos. São as provas, vovó. As provas irrefutáveis de tudo que eles estão planejando fazer com você e comigo. Minha respiração falhou completamente. O ar pareceu rarear no quarto. Miguel tinha gravado conversas inteiras em alta qualidade. Horas e horas de áudio cristalino, onde Laura e Marcos falavam friamente sobre a velha caduca, que não perceberia nada até ser tarde demais para reagir ou se defender. Marcos treinando obsessivamente minha assinatura em centenas de folhas de papel, tentando reproduzir cada curva, cada tremor natural da minha letra, cada característica única da minha grafia. Laura rindo cruelmente e comentando que eu estava meio esclerosada mesmo e que seria moleza convencer a coroa de qualquer coisa. Havia fotografias nítidas e bem focalizadas dos documentos falsificados impressos em papel timbrado falso de um banco inexistente. Comprovantes bancários detalhados de uma conta recém-aberta na Suíça, em nomes falsos, mas com nossos dados pessoais. Mensagens longas de WhatsApp onde eles combinavam usar todo o meu dinheiro suado para começar uma nova vida luxuosa na Europa, longe de qualquer problema, responsabilidade ou consequência. Eles planejam me levar junto no início da viagem, só para não parecer suspeito demais para os vizinhos e conhecidos da família. Depois de alguns meses na Europa, vão me enfiar num colégio interno qualquer, bem longe, e desaparecer para sempre com tudo que é seu. Eu nunca mais vou ver você,
e você vai morrer sozinha e abandonada num asilo suíço. Senti o mundo inteiro desabando em cima de mim como um prédio de 20 andares. A revelação me atingiu como um soco no estômago, tirando todo o ar dos meus pulmões. Não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia processar a dimensão da traição que estava sendo revelada. Miguel, meu Deus do céu, como você descobriu tudo isso sozinho? Como conseguiu reunir tantas provas? Vovó, eu tenho 14 anos, não sou um bebê idiota que não entende nada da vida. Percebi que eles me tratavam de forma completamente diferente sempre que o assunto envolvia dinheiro, herança ou futuro financeiro. Comecei a prestar atenção de verdade, a gravar as conversas secretamente quando eles pensavam que eu estava dormindo ou distraído, a fotografar documentos importantes quando eles saíam de casa e me deixavam sozinho. Meu neto querido. Meu menininho de 14 anos protegendo a própria avó dos próprios pais de forma tão corajosa, inteligente e determinada. Ele havia se tornado meu anjo da guarda, meu protetor, meu herói pessoal. E agora, Miguel? O que vamos fazer com todas essas informações terríveis? Não assina nada, vovó. Absolutamente nada que eles trouxerem. Não importa quanto insistam ou ameacem. Eu já pesquisei extensivamente na internet um advogado criminalista especialista em crimes contra idosos e marquei consulta urgente para amanhã de manhã cedo. Vamos entregar tudo para a polícia e para a justiça. Naquela noite, chorei abraçada com meu neto corajoso, sentindo uma mistura estranha de desespero pela traição da filha e gratidão infinita pela lealdade do neto. Pela primeira vez na vida, entendi que família não é só sangue. É escolha, é lealdade, é proteção mútua. Naquela noite maldita e interminável, não consegui pregar o olho nem por 5 minutos consecutivos. Fiquei deitada no escuro absoluto do meu quarto, olhando fixamente para o teto que conhecia de cor, tentando desesperadamente entender como chegamos até esse ponto inacreditável de horror familiar. Onde foi que eu errei tão feio e completamente na criação da Laura? Como criei uma filha capaz de planejar me roubar, me enganar e me abandonar com tamanha frieza calculada no coração? Que tipo de mãe fui para gerar uma pessoa assim? As horas passavam arrastadas, cada minuto uma eternidade de tortura psicológica. Lembrei de milhares de momentos da nossa vida juntas. Quando ela tinha apenas 5 anos e quebrou sem querer meu vaso favorito, aquele de cristal que minha mãe me deu de presente de casamento. Chorou tanto, pediu tanto desculpas com soluços desesperados, ficou inconsolável por dias inteiros até eu perdoar completamente e comprar um sorvete para consolá-la. Como a mesma pessoa doce e sensível podia agora planejar destruir minha vida inteira com tanta calculada e cruel premeditação? Revirei na memória cada decisão que tomei como mãe solteira. Cada vez que disse sim quando deveria ter dito não. Cada mimo excessivo, cada vontade atendida sem questionamento. Será que a amei demais? Será que a protegi demais das dificuldades da vida? Será que o amor cego e incondicional que senti por ela desde o primeiro segundo de vida a transformou numa pessoa completamente sem coração, sem caráter, sem escrúpulos? Às 3 da madrugada, não aguentando mais ficar deitada ruminando pensamentos torturantes, levantei da cama e fui até o quarto que era dela quando criança pequena. Ainda guardava religiosamente alguns brinquedos empoeirados mas queridos. Fotografias amareladas da escola primária, onde ela sorria inocentemente, cartas ingênuas e tocantes que ela escrevia todos os anos para o Papai Noel com sua letra caprichada de criança. Papai Noel, querido, eu quero que minha mãe seja a mulher mais feliz do mundo para sempre e que ela nunca fique triste nem sozinha. As lágrimas desceram quentes pelas minhas bochechas enrugadas. Onde estava aquela menina doce que me amava incondicionalmente, quando ela se transformou numa estranha fria e calculista? Como eu não percebia a transformação acontecendo gradualmente diante dos meus olhos cegos de mãe apaixonada? Sentei na cama dela, que ainda conservava o mesmo lençol de florzinhas rosas que eu costurei à mão quando ela era pequena, e chorei até não ter mais uma gota de lágrima no corpo exausto. Chorei por mim, pela mulher ingênua que acreditou cegamente no amor filial. Chorei por Miguel,
obrigado a crescer antes da hora para me proteger. Chorei pela filha que eu pensava conhecer melhor que a mim mesma e que descobri nunca ter existido de verdade. Chorei pela inocência perdida para sempre e pela confiança que jamais voltaria a ser a mesma. Era como se uma parte essencial de mim tivesse morrido naquela noite, assassinada pelas próprias mãos que eu alimentei com amor durante décadas. O Dr. Rubens Cavalcante foi cristalino, direto e implacável em sua análise jurídica. Dona Elisa, o que eles planejaram e já começaram a executar constituem crimes gravíssimos contra a senhora. Falsificação de documentos, apropriação indébita, estelionato qualificado contra a pessoa idosa, formação de quadrilha. Sua filha e seu genro podem pegar até 12 anos de prisão cada um, sem direito à liberdade condicional. O escritório do advogado era sóbrio e imponente, com estantes de livros jurídicos do chão ao teto, diplomas emoldurados nas paredes, um ambiente que respirava seriedade e competência profissional. Miguel segurava minha mão com força protetora enquanto o advogado experiente e grisalho explicava metodicamente todos os próximos passos legais que precisaríamos tomar. Bloqueio imediato e preventivo de todas as contas bancárias, investigação policial completa e detalhada, medidas cautelares de urgência para impedir qualquer tentativa de fuga do país. O senhor tem absoluta certeza de que não há nenhum engano terrível nessa história toda? Não é possível que seja tudo um mal-entendido familiar? Senhora, as provas coletadas pelo seu neto são absolutamente irrefutáveis e juridicamente perfeitas. Eles inclusive já fizeram pelo menos 4 transferências de teste para contas laranjas. Pelas datas dos documentos, estimo que, em no máximo 2 semanas, se vocês não tivessem descoberto o esquema, todo o seu patrimônio teria sumido definitivamente para o exterior sem deixar qualquer rastro recuperável. Dr. Rubens nos mostrou como o esquema funcionaria na prática. As assinaturas falsificadas eram quase perfeitas, resultado de meses de treino obsessivo. Os documentos bancários falsos eram profissionalmente elaborados, impossíveis de distinguir dos verdadeiros. O plano de fuga para a Europa estava meticulosamente detalhado, com passagens aéreas já compradas, apartamento alugado em Zurique, até documentos escolares falsificados para Miguel. Saímos do escritório advocatício em silêncio mortal e pesado. A realidade jurídica havia tornado tudo mais concreto e assustador. Não era mais apenas uma suspeita ou um pesadelo familiar. Era um crime em andamento, com provas materiais e consequências legais graves. Miguel me abraçou forte na calçada movimentada do centro de São Paulo, como se seus braços magros de adolescente pudessem me proteger de toda a maldade e crueldade do mundo adulto. Vovó, você está conseguindo aguentar tudo isso? Não está muito abalada? Não estava nem um pouco bem. Estava completamente despedaçada por dentro, fragmentada em 1000 pedaços cortantes. Sentia como se tivesse perdido uma filha querida em um acidente terrível e ganhado simultaneamente a certeza amarga de que o mundo é infinitamente mais cruel, traiçoeiro e perigoso do que eu jamais imaginei possível na minha ingenuidade. Vamos tomar um sorvete e conversar? Ele sugeriu com ternura tocante, tentando desesperadamente me animar com pequenos gestos de carinho que sempre funcionavam antes dessa tragédia. Sorri forçadamente por ele, mas por dentro sentia apenas um vazio gelado e infinito, como se uma parte essencial e fundamental da minha alma tivesse morrido para sempre e nunca mais fosse voltar à vida, nem mesmo como uma sombra do que era antes. Foi Miguel, meu neto guerreiro, quem me devolveu a vontade perdida de lutar e continuar vivendo com dignidade. Vovó, você sabe exatamente por que eu descobri tudo isso e resolvi te proteger, custasse o que custasse? Por quê, meu amor querido e corajoso? Porque você é, de longe e sem nenhuma dúvida, a pessoa mais importante, especial e amada da minha vida inteira. A única que sempre, em todos os momentos, esteve aqui do meu lado, que sempre me amou de verdade e incondicionalmente, mesmo quando eu fazia besteira ou desobedecia. Eu jamais vou permitir que alguém machuque você ou se aproveite da sua bondade, mesmo que seja minha própria mãe biológica.
Suas palavras caíram como bálsamo sobre minha alma ferida. Naquele momento de revelação pura e cristalina, entendi com clareza total uma verdade fundamental da vida. O sangue verdadeiro não é necessariamente o que corre nas veias por acaso genético. É o que escolhe conscientemente ficar ao seu lado quando tudo desaba e o mundo inteiro se volta contra você. É o amor que se prova através de ações concretas, não através de palavras vazias ou obrigações familiares. Miguel havia se revelado mais filho para mim do que minha própria filha biológica. Aos 14 anos, ele demonstrava uma lealdade, coragem e maturidade emocional que me deixavam simultaneamente orgulhosa e triste. Orgulhosa por ter um neto tão especial, triste por ele ter sido forçado a crescer tão rápido por causa da maldade dos próprios pais. E agora, Miguel? O que vamos fazer daqui para frente? Agora a gente vai provar para eles que mexeram com a família completamente errada. Eles pensaram que você era uma velhinha indefesa e que eu era uma criança boba que não entenderia nada. Vão descobrir que se enganaram redondamente. A determinação feroz e inabalável nos olhos castanhos do meu neto me lembrou subitamente de quem eu realmente era antes de toda essa tragédia familiar me atingir em cheio. Elisa Santos, a mulher guerreira e lutadora que criou uma filha sozinha depois de ser abandonada covardemente pelo marido, que construiu um patrimônio sólido e respeitável partindo do zero absoluto, que trabalhou duplas e triplas jornadas sem nunca reclamar, que nunca se deixou abater por nenhuma dificuldade ou adversidade da vida. Essa mulher forte ainda existia em mim, apenas adormecida pela dor da traição. Estava na hora de acordá-la definitivamente. Você está coberto de razão, meu amor. Vamos lutar até o fim e vamos vencer. Organizamos absolutamente tudo com a precisão e metodicidade de generais experientes, planejando uma batalha decisiva e definitiva. Dr. Rubens nos orientou detalhadamente a agir com discrição total e absoluta durante os próximos dias cruciais. Não contar para absolutamente ninguém, nem vizinhos, nem amigos, nem parentes distantes, sobre nossa descoberta, não dar o menor sinal ou indício de que descobrimos o golpe elaborado. Vamos pegá-los em flagrante completo e irrefutável, ele disse com a firmeza de quem já havia visto casos similares. É a única forma 100% garantida de fazer com que paguem integralmente pelo que planejaram fazer e já começaram a executar. O plano era complexo, mas bem estruturado. Continuaríamos fingindo normalidade absoluta até o momento do confronto final. Miguel permaneceria na casa da mãe nos fins de semana, como sempre fez, mas agora como nosso agente infiltrado. Eu fingiria considerar o investimento proposto, ganhando tempo para que todas as provas fossem organizadas juridicamente. Miguel se transformou literalmente num espião profissional digno dos melhores filmes de ação. Continuou indo na casa da mãe normalmente, dormindo lá nos fins de semana como sempre fez, participando das conversas familiares, mas gravava absolutamente tudo o que eles diziam quando pensavam que ele não estava prestando atenção ou estava distraído com videogames. Descobriu detalhes assustadores que nem imaginávamos. Eles haviam contratado um falsificador profissional para criar documentos bancários perfeitos. Tinham estudado minha rotina por meses, anotando horários, hábitos, pessoas com quem eu conversava. Chegaram até a subornar um funcionário do banco para obter informações sobre minha conta. Eles planejam me convencer a assinar todos os papéis no próximo domingo, durante o almoço tradicional em família. Já está tudo organizado e ensaiado. Miguel me relatou numa de nossas reuniões secretas. Vão trazer o tal do Dr. Henrique Fake, aquele cara que se passa por consultor financeiro internacional, e mais 2 testemunhas falsas para dar credibilidade ao golpe. Como você descobriu esses detalhes todos? Escutei eles ensaiando a conversa inteira várias vezes, como se fosse uma peça de teatro bem ensaiada. A mamãe até treinou como ia começar a chorar na hora certa para te convencer emocionalmente de que o investimento é pensando exclusivamente no meu futuro brilhante e na segurança da família. A frieza calculista e a crueldade premeditada deles me davam uma repulsa física incontrolável e nauseante.
mas também me alimentava com uma força interior que eu nem sabia que possuía. Cada prova nova que Miguel descobria se transformava em combustível puro para minha revolta e determinação inabalável. Eles iam descobrir exatamente que tipo de mulher eu realmente era quando acuada e ameaçada. Iam conhecer a Elisa que eles nunca imaginaram que existisse por baixo da fachada de vovó doce e ingênua. O domingo fatídico e decisivo chegou pontualmente, como uma execução marcada. Eles vieram sorridentes e carinhosos como sempre, carregados de sacolas do supermercado e presentes pequenos, representando perfeitamente o papel da família amorosa e preocupada. Laura estava particularmente carinhosa, me beijou várias vezes, elogiou meu vestido, ajudou a arrumar a mesa com atenção exagerada. Trouxemos todos os ingredientes especiais para fazer aquela lasanha maravilhosa que o Miguel adora desde pequenininho. Laura disse com animação teatral demais, me beijando o rosto com a mesma ternura falsa de sempre, como se absolutamente nada tivesse mudado em nossas vidas. E olha só que sobremesa especial trouxemos. Ela ergueu uma caixa de bem-casados caros, meus doces favoritos. Marcos estava ainda mais elegante e impecável que o normal, usando um terno cinza escuro que deve ter custado uma fortuna. Pasta de couro legítimo italiano na mão direita. Relógio dourado caro no pulso, sorrisinho confiante e conquistador estampado permanentemente no rosto, como uma máscara colada. Dona Elisa, que alegria imensa vê-la com essa aparência tão saudável e radiante, trouxe aquela surpresa muito especial que mencionei por telefone na semana passada. O Dr. Henrique Falso chegou exatamente às 14h, conforme Miguel havia previsto. Homem de meia idade, bigode bem aparado, terno caro mas ligeiramente fora de moda, pasta executiva na mão, óculos dourados que tentavam dar um ar de seriedade profissional. Preparei o almoço fingindo normalidade completa, mas meu coração batia tão descompassado e violento que chegava a doer fisicamente no peito, como se fosse explodir a qualquer momento. Miguel me ajudava discretamente na cozinha, sussurrando palavras de encorajamento entre um prato e outro. Calma, vovó. Está tudo sendo gravado em alta definição. O Dr. Rubens vai receber tudo hoje mesmo. A mesa posta, com minha melhor toalha bordada de domingo, aquela que eu mesma fiz à mão durante meses de trabalho noturno, eles representaram seus papéis teatrais com perfeição cinematográfica absoluta. Laura falou emocionadamente, com lágrimas controladas nos olhos, do sonho mais importante de sua vida: dar uma educação de primeiro mundo para Miguel. Marcos explicou didaticamente, com gráficos coloridos e planilhas impressas em papel caro, todas as vantagens financeiras mirabolantes do investimento na Suíça. O falso doutor. Enrique assumiu o protagonismo da farsa com sotaque argentino completamente forzado y antinatural. Señora Elisa, permítame decirle que esta es una oportunidad absolutamente única en la vida. En apenas 2 años, su dinero se multiplicará por 3, quizás hasta por 4. Es una inversión completamente segura y garantizada. As 2 testemunhas chegaram pontualmente às 15h. Um casal de meia-idade que se apresentou como investidores satisfeitos, que já haviam triplicado o patrimônio através dos serviços do Dr. Henrique. Eles contaram histórias detalhadas e convincentes de sucesso financeiro, mostraram comprovantes falsos, falaram com entusiasmo contagiante sobre a vida luxuosa que levavam na Europa. A caneta dourada apareceu como por mágica no momento exato do clímax. Os documentos falsos se espalharam organizadamente pela mesa como um leque de cartas marcadas. Todos me olhavam expectantes, sorridentes, confiantes na vitória iminente. E então, respirando fundo e sentindo a força do meu neto ao meu lado, eu disse as palavras que mudaram tudo para sempre. Preciso pensar com muita calma antes de tomar uma decisão tão importante e definitiva. A reação deles foi imediata, violenta e completamente reveladora de suas verdadeiras personalidades. O falso doutor. Henrique perdeu o sotaque na mesma hora, como se tivesse tirado uma máscara. Porra, dona Elisa, é só uma assinaturinha rápida, não complica uma coisa tão simples.
Marcos se levantou da cadeira bruscamente, derrubando o copo de vinho que manchou minha toalha bordada, visivelmente nervoso e alterado. A senhora não pode mesmo perder uma oportunidade dessas. É literalmente dinheiro sendo jogado fora por teimosia. As falsas testemunhas se entreolharam nervosamente e começaram a inventar desculpas para ir embora rapidamente, como ratos abandonando um navio que afunda. Ah, nós temos outro compromisso. Nossa, que horas são? Sumiram pela porta em menos de 2 minutos. Laura tentou apelar desesperadamente para o drama emocional manipulativo. Mãe, isso é pensando exclusivamente no Miguel, no futuro promissor e brilhante do seu único neto querido. Você quer que ele seja um perdedor na vida? Mas eu estava completamente preparada para esse momento de confronto decisivo. Vou consultar detalhadamente meu advogado pessoal antes de assinar qualquer papel importante. Que advogado? Marcos quase rosnou com a voz carregada de ódio, perdendo toda a compostura elegante que mantivera durante meses. Dr. Rubens Cavalcante, especialista em crimes financeiros. Ele já está analisando minuciosamente há uma semana todos os documentos que vocês me mandaram por e-mail. Silêncio mortal e pesado desceu sobre a sala de jantar como uma cortina de ferro. O ar ficou denso, respirável com dificuldade. Pude ver o desespero crescendo nos olhos de todos eles. Inclusive os comprovantes detalhados das transferências que vocês já fizeram para a conta bancária na Suíça e as gravações das conversas onde vocês me chamam de velha caduca. Laura empalideceu instantaneamente, como se todo o sangue tivesse sido sugado do seu rosto. Marcos começou a guardar os papéis freneticamente, com as mãos tremendo tanto de nervosismo que derrubou metade dos documentos no chão. O falso Dr. Henrique literalmente correu para a porta dos fundos como um ladrão flagrado em ação, esquecendo a pasta e os óculos sobre a mesa. Miguel, vem com a mamãe imediatamente. Agora mesmo, sem discussão. Não, disse meu neto com uma firmeza e coragem que me impressionou profundamente, segurando minha mão com força protetora. Eu fico com a vovó. Sempre. Você não pode fazer uma coisa dessas conosco. Laura gritou com uma fúria animal que eu nunca tinha visto em toda a vida dela. Eu sou sua filha única, sou tudo o que você tem neste mundo. Filha de verdade não rouba, não engana e não abandona a própria mãe que a criou sozinha. A gente só queria garantir uma vida melhor e mais digna para todos nós da família. Com o meu dinheiro suado, conquistado com décadas de trabalho e sem me avisar nada. Marcos partiu para cima de mim fisicamente, com os punhos cerrados e o rosto vermelho de raiva, mas Miguel se colocou corajosamente na frente, protegendo-me com o próprio corpo magro de adolescente determinado. Sai da frente, menino insolente e metido! Não encosta um só dedo na minha avó, seu ladrão nojento! Foi exatamente nesse momento crucial que a máscara caiu completamente e para sempre. Laura agarrou o filho pelos braços com força brutal, deixando marcas vermelhas na pele dele. Miguel, você não entende absolutamente nada da vida real. A gente precisa urgentemente desse dinheiro para sobreviver. Para roubar da vovó que cuidou de você a vida inteira sozinha? Ela nem precisa de tanto dinheiro assim. Está velha mesmo, vai morrer logo de qualquer jeito. Esse dinheiro não vai fazer falta para uma mulher que já viveu tudo que tinha que viver. Pronto. Estava dito com todas as letras cristalinas. A verdade nua e crua havia sido pronunciada em voz alta, sem disfarces, sem mentiras, sem teatro. Minha própria filha havia desejado minha morte para ficar com minha herança. Miguel gravou cada palavra venenosa, cada grito desesperado, cada ameaça explícita, cada segundo da transformação completa e irreversível deles de família querida em criminosos desmascarados e furiosos. Agora vocês saem da minha casa imediatamente e não voltam nunca mais enquanto eu for viva. Essa casa vai ser nossa de qualquer jeito, sua velha teimosa. Marcos berrou, perdendo os últimos vestígios de compostura. Com você viva ou morta. Vamos ver quem vai rir por último. A polícia chegou rapidamente quando eles tentaram voltar de madrugada como bandidos desesperados e furiosos. O barulho foi terrível. Marcos chutando a porta da frente, xingando aos berros. Laura tentando quebrar a janela da cozinha com uma pedra,
chorando e gritando simultaneamente que era tudo um mal-entendido familiar. Os dois completamente transtornados, irreconhecíveis, transformados pela ganância em criaturas desesperadas e perigosas. "Abra essa porta, sua velha maldita! Esse dinheiro é nosso por direito!" Marcos gritava como um louco, socando a porta com os punhos até sangrar. Miguel, com uma calma impressionante para seus 14 anos, ligou para a polícia e para o doutor. Rubens, simultaneamente, gravou todos os gritos e ameaças. Fotografou eles tentando arrombar a casa. Ficou o tempo todo ao meu lado, me protegendo, me acalmando, sendo meu herói pessoal. As algemas de metal brilharam sob a luz amarela do poste da rua quando a viatura chegou. Os vizinhos curiosos e assustados saíram de suas casas de pijama para ver o que diabos estava acontecendo na madrugada silenciosa do bairro. Alguns já conheciam Laura desde criança, a menina doce que virou uma criminosa desesperada. Laura Santos e Marcos Ferreira, vocês estão oficialmente presos por estelionato, falsificação de documentos, ameaça contra idoso, formação de quadrilha e tentativa de invasão de domicílio, disse o delegado com voz firme e oficial. Quando colocaram Laura algemada no banco de trás do carro da polícia, ela me olhou através do vidro escuro com uma expressão que me gelou o sangue nas veias e me perseguiu por semanas. Não vi arrependimento, remorso ou pedido de perdão. Vi apenas ódio puro, destilado, concentrado e um desejo explícito de vingança que me fez tremer de medo. Marcos foi colocado em outro carro, gritando ameaças até o último segundo. "Isso não vai ficar assim, sua velha desgraçada. Quando eu sair, você vai pagar caro por isso." Miguel dormiu no meu quarto naquela noite histórica e transformadora. Deitamos na mesma cama, conversando baixinho até o amanhecer sobre tudo o que havia acontecido, sobre o futuro, sobre como nossa vida havia mudado para sempre em questão de horas. "Vovó, você acha que ela ainda pode mudar e virar uma pessoa boa?" "Não sei, meu amor querido, mas sei que você já mudou completamente a minha vida para infinitamente melhor. 3 anos se passaram desde aquela noite terrível que mudou nossas vidas para sempre. Miguel está agora no 2º ano do curso de Direito na Universidade de São Paulo, com notas excelentes em todas as matérias e reconhecimento especial dos professores. Estuda de manhã com dedicação absoluta e trabalha meio período à tarde no escritório do Dr. Rubens, aprendendo na prática como defender pessoas vulneráveis que passaram pelo mesmo pesadelo que nós passamos. Já ajudou a desmascarar outros golpes similares contra idosos, salvando famílias inteiras da ruína financeira. Laura cumpriu 2 anos e meio de prisão e mais 6 meses de liberdade condicional com acompanhamento psicológico intensivo. Fez terapia durante todo esse período, tratamento para transtornos de personalidade, cursos de ressocialização. Escreve cartas longas e detalhadas pedindo perdão sincero, demonstrando arrependimento genuíno, mas eu ainda não me sinto emocionalmente preparada para vê-la pessoalmente face a face. As feridas são profundas demais. A traição foi devastadora demais. Talvez um dia, quando o tempo cicatrizar completamente as cicatrizes da alma. Ou talvez nunca. Só Deus sabe o que o futuro nos reserva. Marcos foi menos sortudo e mais teimoso. Pegou 8 anos de prisão em regime fechado por ter sido considerado o líder intelectual do esquema criminoso. Continua negando tudo, jurando vingança para quando sair, processando todo mundo que pode. Diz que vai me processar por perseguição injusta e conspiração contra a família dele. Não me importo nem um pouco com suas ameaças vazias. Deixo o Dr. Rubens cuidar competentemente de todos esses assuntos legais chatos e burocráticos. O que realmente importa, o que de fato mudou minha visão de mundo completamente, é que aprendi uma lição fundamental e transformadora da vida. Família verdadeira não é necessariamente o sangue que corre nas veias por acaso genético ou obrigação social. É escolha consciente e diária. É lealdade incondicional, demonstrada através de ações concretas. É um menino corajoso de 14 anos que abandonou os próprios pais biológicos para proteger a avó que o ama de verdade, sem esperar nada em troca além de amor correspondido.
Miguel mora oficialmente comigo agora, depois de todos os trâmites legais de guarda definitiva. Minha casa, que antes parecia grande demais e silenciosa demais para uma mulher sozinha, agora pulsa com vida nova, risadas genuínas, conversas profundas, projetos compartilhados. O quarto dele está sempre cheio de livros grossos de direito, biografias de grandes defensores da justiça, pôsteres do Nelson Mandela e Martin Luther King. Sonhos enormes e nobres de defender quem mais precisa de proteção neste mundo injusto e cruel. Vovó, quando eu me formar definitivamente e passar na OAB, vou abrir um escritório especializado exclusivamente em proteger idosos vulneráveis contra golpes familiares. Por que exatamente essa especialização tão específica, meu amor? Porque descobri através da nossa experiência que vocês são as pessoas mais corajosas e resilientes que existem neste planeta. Quando o mundo inteiro desiste e se rende às dificuldades, vocês continuam lutando com unhas e dentes pela dignidade e pela justiça. Sorriu emocionada até as lágrimas, mexendo o café da manhã dele com carinho extra, observando esse jovem extraordinário que se tornou minha razão de viver, meu orgulho maior, meu legado verdadeiro no mundo. Há cicatrizes profundas na alma que nunca saram completamente, mas há amores verdadeiros e puros que tornam qualquer dor suportável e qualquer luta vitoriosa. Há descobertas dolorosas que destroem ilusões, mas libertam para uma vida mais autêntica. Há traições que matam a inocência, mas fortalecem o caráter. E há uma verdade amarga, mas libertadora, que aprendi tarde demais, porém ainda em tempo de salvar minha vida e minha dignidade. Nem sempre perdemos uma filha para ganhar um neto. Às vezes, ganhamos um neto extraordinário para descobrir que nunca tivemos uma filha verdadeira. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. Na tela você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam a refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida, aqui no Vozes de Helena.